Seja bem-vindo ao nosso Alcance Mais. Estamos com as nossas reuniões online neste momento, nas terças-feiras. Apenas a primeira terça-feira do mês que nós fazemos presencial. As demais estamos fazendo online, nesses bate-papos que são muito, muito interessantes. E essa noite nós vamos ter aqui um bate-papo com os nossos irmãos aqui. Já quero dar boa noite a eles e agradecer a presença do Marcos Bolt, o Renato Henriques, Anderson e o Calbi, que estarão conosco para esse bate-papo. Nós queremos falar sobre hombridade esta noite. É muito importante esse tema, até porque as mulheres, nesse período aí de pandemia, já passaram aí mais de 4 meses, estamos indo para o 5º mês já de pandemia, e a gente sabe que há realmente uma dificuldade já muito grande do próprio homem, ele muitas vezes se impor como cabeça do lar, como cabeça da sua família. Mas, nesse período agora aí de quarentena, que já não é mais quarentena, a gente usa a palavra quarentena, mas já se passaram aí mais de 4 meses, estamos indo para o 5º mês, muitas coisas, elas se ampliaram neste momento, tomaram uma amplitude maior. E como ser um homem de verdade, como ser um homem de hombridade nesse período de pandemia, como proteger o lar, a casa, a família, os filhos, como cooperar com a esposa nos afazeres ali domésticos, como também proteger o seu lar e a sua casa, a sua família nesse período. E então nós queremos essa noite aqui conversar com vocês, O bate-papo não é só para você homem, é para você também jovem, menino, adolescente, que um dia vai se tornar um homem e vai casar, vai constituir uma família, e o momento importante para você aprender é neste momento. Então, vai ser algo aqui bem interessante, bem bacana conversar com vocês. Eu quero começar essa noite conversando aqui com o Calbi. O Calbi, você não veio de um lar cristão, A sua infância não foi uma infância tão tranquila, Você não teve uma proteção tão grande aí, familiar ou até mesmo do seu pai. Eu queria que você, Calbi, que não veio de um contexto, de um lar cristão, contasse um pouco como foi a tua experiência, como foi aí a sua infância para nós, porque eu tenho certeza que nós temos muitas coisas aí que nós vamos aprender ouvindo esses homens aqui essa noite. Queremos começar por você. Boa noite, seja bem-vindo, Calbi. Boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui com o pastor Marciano, pastor Anderson, Renato, Marcos Bolt, estar com vocês, compartilhando um pouco daquilo que foi a minha vida e daquilo que é. Então, assim, eu não vim de um lar cristão. E eu vim de uma época onde os pais, as crianças eram criadas um pouco mais solta. Eles se brincavam muito na rua, saía cedo às vezes. Os pais sabiam que as crianças estavam todos lá e tal, e com isso eu fui criado um pouco mais solto, sem muitos compromissos e limites. Então, com isso, para a criança foi bom. Se me perguntar como foi a minha infância, eu diria que foi maravilhosa. Brincava de todas as brincadeiras possíveis e imagináveis. Saía de manhã, ia para a aula e depois já voltava, já ia para a rua. Enfim, foi gostoso. Porém, essa falta de limites e o que acontece lá fora, o perigo que tem lá fora, sem os olhos do pai e da mãe mais por perto, me trouxe alguns traumas, dentre os quais abuso. Quando 7 anos de idade, sofri abuso. Com 4 anos de idade, já sofri um abuso por um pedófilo. Com 7 anos de idade, fui abusado por vários rapazes maiores que faziam parte desse grupo de brincadeira. E
eu carreguei durante mais ou menos 40 anos esse segredo. Nunca ninguém soube disso. Agora, há pouco tempo atrás, que eu pude abrir essas coisas. Na verdade, essas coisas estavam tão escondidas dentro. Parece que eu coloquei essas situações, entre outras, num compartimento que eu não queria mais lembrar, e isso me trouxe sérios problemas de justiça própria, violência, ira, raiva. E eu confesso que eu lidei com isso durante a minha vida toda. Até mesmo depois de conhecer Jesus, eu ainda tinha problemas com a violência, até porque dentro da minha casa também existia violência, existia abusos nesse sentido de violência, né? Então, uma criança que cresceu dentro do ambiente desse, quando vir adulto, ela com certeza vai ter alguns problemas e vai ter que lidar com isso. Você entende que, pelo que você está nos contando a sua história, não houve uma proteção para você com relação ao seu pai, colocando limites, colocando um cuidado e até uma proteção. Como você falou, olha, como criança foi muito bom, eu tinha aí o tempo livre para fazer o que eu queria. Porém, faltou um cuidado e aí você acabaram, né, as pessoas cometendo essa violência contra você, e isso trouxe coisas terríveis para a sua vida. Você acredita que se você tivesse tido talvez um pai mais presente na sua infância, você acredita que isso poderia ter sido evitado, Calbi? Eu acho que sim. Eu acho que eu poderia ter evitado isso, mas também ainda que de alguma forma não tivesse sido evitado, eu teria pelo menos um canal por onde eu pudesse me compartilhar, onde eu pudesse contar, onde eu pudesse reclamar daquilo que foi feito para mim. Então, durante muitas vezes eu me perguntei, quando tal coisa estava acontecendo, quando eu tinha 4 anos, ou quando eu tinha 7 anos de idade, que eu estava sendo abusado por pessoas, aonde estava? O que meu pai, ou o que minha mãe, o que eles estavam fazendo nesse momento? Aonde eles estavam? E confesso que algumas vezes eu me perguntei, e Deus, aonde estava Deus quando essas coisas estavam acontecendo? Então foram algumas indagações, algumas perguntas sem respostas, que essas respostas mais tarde, graças a Deus, porque Deus é bom, elas vieram. No momento oportuno, essas respostas chegaram. E quando chegaram, hoje eu posso ver que tudo de mal que me aconteceu, entre outras coisas, eu estou falando do pior, mas teve muitas outras coisas. Violência doméstica, eu não lembro de um pai ou de uma mãe ter me cobrado nota na escola, de ter ido numa escola pedir ver um boletim. Eu não lembro algumas coisas que todas as crianças passam, eu não passei. Então, quando adulto, eu tive bastante dificuldade de lidar com responsabilidades, porque eu, na verdade, não fui cobrado sobre responsabilidades. Nota na escola, durante um período na adolescência, gaseava a aula, enfim, foi meio largado a minha infância e também a minha adolescência. Olha como o caos ele acaba se instalando numa casa, numa família, aonde há uma ausência de um pai, a ausência ali desse pai próximo ao seu filho, à sua filha, cobrando disciplina, horário, olhando as notas da escola, olhando para ver se realmente ele está indo para a escola, né? Se ele está participando daquele cursinho, se ele está indo dormir na casa daquele amigo ou daquela amiga mesmo. Porque muitas vezes nós
colocamos ali, não, meu filho jamais iria mentir para mim. O meu filho jamais faria isso comigo. Ele é muito responsável, então por isso eu deixo ele ir na casa do amigo ou da amiga e na verdade não está indo para a casa do amigo ou da amiga. Por isso o pai, né, precisa ser presente na vida dos filhos e das filhas também. Mas eu quero agora fazer uma pergunta ao Marcos, o Marcos Bolt. O Marcos, diferente do Calbi, que não veio de um lar cristão, o Calbi teve um encontro com Jesus ao longo da sua caminhada. O Marcos, ele já veio de um contexto familiar diferente. Seus pais já eram cristãos, já nasceu nesse lar cristão. E eu queria que o Marcos falasse um pouco como foi essa experiência, né, da sua infância, você que já veio de um lar cristão. Boa noite, Marciano. Boa noite. Boa noite a todos. Privilégio estar com vocês aqui, compartilhar um pouquinho, né, da minha vida com vocês. E realmente eu tive um privilégio de ter um pai cristão, cheio do Espírito Santo. Ele procurava fazer a vontade de Deus. E eu sei que eu recebi um presente, né, um legado dele, que me facilitou muita coisa na minha vida, com certeza. E eu sou muito grato a Deus pela vida dele e pela vida da minha família. Só que uma coisa que ficou muito clara para mim é que os desafios que a gente tem, né, para tocar os nossos filhos, eles vão mudando. As gerações mudaram muito, os desafios mudaram. Né? Antigamente parece que as coisas eram mais simples, né? Agora com toda a tecnologia e tudo que nossos filhos têm acesso, as coisas estão mudando muito rápido. Mas assim, o que eu queria compartilhar bastante, o que eu estou experimentado, é buscar com o Espírito Santo, com Deus, estar sensível a como os meus filhos estão, o que eles estão trabalhando hoje, com o que eles estão lutando, quais são os seus desafios. E eu tive algumas experiências bem interessantes com um deles. Eu percebi que ele estava um pouco deprimido, um pouco quieto, um pouco assim introvertido, não estava mais sendo assim tão alegre. Se percebe quando a alegria está indo embora, né? E eu percebi, eu preciso ter um tempo específico com ele. E aí eu fiz uma proposta para ele. Eu falei assim, cara, vamos fazer uma coisa diferente nós dois, um projeto para nós dois. Eu percebi que o trabalho estava me consumindo e eu precisava dedicar um tempo para ele. E a gente fez um projeto de subir uma montanha, acampar lá em cima, fazer uma coisa diferente. Só que saímos 1h, subimos a noite inteira, com lanterna na mão e tudo certinho, né? E foi muito interessante a experiência. Para mim também foi algo novo, eu tive que me superar. E chegamos às 5h30, 6h no topo, e ele ficou calado até lá em cima. Ele ficou quieto, ele não disse uma palavra. Tiveram vários desafios, a gente tropeçou, meio que caiu, né? Mas a gente foi enfrentando o desafio. Quando a gente chegou lá em cima e o sol começou a nascer e tal, a gente começou a tomar um café que tinha levado numa pequena térmica. E aí ele começou a abrir o coração dele comigo. E ele começou a compartilhar e abriu, aquilo que estava dentro dele começou a sair para fora. E a gente deitou em cima de uma pedra lá em cima e começamos a agradecer a Deus e colocar tudo diante de Deus, juntos, os dois. Então foi uma experiência assim tremenda. E aí eu percebi, na verdade, eu fiquei consciente que, na verdade, sozinho eu nunca ia ter percebido isso. Mas o Espírito Santo, aquilo que ele me toca para fazer com eles, né, é muito importante eu corresponder e tocar a vida deles profundamente. Eu tenho buscado acompanhar a vida devocional deles, o que eles estão lendo, se eles estão lendo a Bíblia. Inclusive, tive um caso que eu percebi que um deles estava lendo menos a Bíblia, ou quase nada. Ele estava enroscado em Levítico, acho que uns 4 meses, mais ou menos. Então, foi uma situação meio estranha. Eu perguntava, e onde você está? Levítico. Aonde você está? Levítico. Eu falei, cara, eu não estou acompanhando direito, né? A minha parte, eu não estava sendo o sacerdote ali da casa. Aí eu falei, olha, vamos fazer uma coisa juntos? E a gente começou a ler 5 livros da Bíblia juntos, e eu fui dando o plano, né? Quais os livros, o que a gente ia ler, e foi interessante. A mudança de comportamento em casa, a compreensão dele da palavra, dos cultos, ele parece que começou a entender melhor as ministrações de domingo, a cabeça dele abriu, assim, foi interessante. E a gente está fazendo esse projeto já há 6 meses, mais ou menos, e logo a gente termina a Bíblia juntos, né? Então, assim,
eu vejo que é um privilégio a gente poder estar cheio do Espírito Santo, sensível a Ele, né, e tocar os filhos. E uma coisa que eu fico, para mim é bem importante, tem um termo em inglês que fala look at the signs, que é olhe os sinais. Então, se tua esposa vê alguma coisa, comenta contigo. Se um dos filhos muda atitude, muda qualquer coisa, sonda, ora, pensa a respeito, coloca diante de Deus, que Ele vai te mostrar qual é a atitude, porque não existe receita, não existe receita. Para cada filho é especial, é diferente, e tem uma maneira diferente da gente tocar eles, né? Então, assim, a nossa intimidade com Deus, eu creio que essa é a maior chave. Se a minha intimidade com Deus, ela tá ali, o quarto secreto funcionando, eu estou, né, no tempo de devocional, orando e pensando na minha família, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir a levar os teus filhos a se tornarem homens de verdade. Muito bom aí, e bacana essa experiência que você viveu com o seu filho, hein? Subiu uma montanha, que hora que você começou? 1h? 1h. E parou às 6h? 6h. Só vocês dois? Uau! Você vê, hein? Pastor Anderson, olha só, hein? Alan, tá aí, ó, lança o desafio também aí pro seu pai, Alan. Leva o seu Emerson também junto. Mas nós tivemos uma experiência muito parecida. Alguns dias a gente foi fazer um pedal e acabou que a gente se meteu no meio de um pessoal profissional. E aí só eu e ele de novato também foi um desafio muito grande, assim, foi muito, muito legal, porque as pessoas se preocupavam comigo e eu me preocupava com ele, né? Então eu entendo mais ou menos o que o Marcos passou ali naqueles dias. Muito bom. Agora, Calbi, voltando aqui para você, você teve esse encontro com Jesus, onde o Senhor mudou a sua história. E algo importante para nós sempre colocarmos aqui, para os irmãos que estão até nos acompanhando em casa, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, nós estamos tudo no mesmo barco. Aqui não tem homem perfeito, aqui não tem pai perfeito. Todos nós estamos aprendendo a ser pai, a ser um bom pai, um pai segundo o coração de Deus. Um outro detalhe é que muitas vezes nós não recebemos do nosso pai biológico. Nós temos um pai celestial, que esse nunca falha conosco. O pai celestial nosso, ele nunca falha. O nosso pai biológico, sim, ele comete falhas, ele comete erros. Por quê? Porque também falharam com ele. Né? Eu vejo a minha história, muitas coisas que hoje eu pratico na vida dos meus filhos, eu não aprendi com o meu pai. Porque meu pai não aprendeu com o pai dele, o meu avô. Trabalhou sempre na roça, quando morava no interior, então era uma outra vida, uma outra dinâmica. Quando mudamos para Curitiba, né, eu era ainda bebê, de colo, mas meu pai teve que trabalhar muito para sustentar uma casa com 5 filhos, então assim, eu lembro que logo quando o Murilo nasceu, a Adriana, ela me ajudou muito nisso também, porque ela falava assim, amor, a gente precisa brincar com o Murilo, né? Você precisa brincar com o Murilo. Eu não tinha muito desejo de brincar com ele. Por quê? Porque o meu pai nunca brincou comigo também. Eu não lembro do meu pai brincando comigo. Eu não lembro do meu pai indo na escola, me buscar na escola. Eu não lembro do meu pai cobrando tarefas cobrando as minhas notas, né? Eu não lembro desse tempo. Então, porque ele também não teve isso. E hoje eu entendo muito bem ele, eu sei que eu não estou, né? Então a ideia aqui nossa não é condenar os nossos pais, né? Não é condenar o seu pai, né? O que ele não lhe deu, não é essa a nossa ideia. A ideia não é nos colocarmos como vítima também. Bom, eu não recebi do meu pai, então eu não, por isso que eu não faço com os meus filhos. Não é essa a ideia. A ideia é reconhecer. Precisamos melhorar, precisamos ser diferentes, né? E eu lembro que a Adriana me ajudou muito com isso. Ela falava, você brinca muito pouco com o Murilo. E ela começou a ajudar, olha, vamos pegar um jogo em família, vamos aqui imagem e ação, banco imobiliário, e um outro quebra-cabeça, e isso e aquilo outro, para interagir em família ali, né? E isso começou a desenvolver cada vez mais em casa, né? E depois veio o Danilo, o Davi, e hoje a gente faz muito isso em família, né? Os meninos são expert nessa questão de brincar, né? De ter jogos ali, a gente poder estar junto ali com eles, fazendo alguma brincadeira em família.
mas eu não tinha isso como cultura para a minha vida. Eu tive que aprender. A minha esposa me ajudou. Homens também podem ajudar outros homens, né? Eu lembro aqui também de um dia que o Marcos Bolt, ele estava ministrando num retiro de integração, nossa, muitos anos atrás, e você falou sobre o livro Caixa que você aplicava com seus filhos. E eu lembro que lá no retiro de integração eu falei, vou chegar em casa, eu já vou aplicar isso na vida dos meninos também. E eu comecei a fazer com o Murilo, Danilo e Davi, os 3, cada um com o livro Caixa. Comecei a ensinar eles, olha, agora vocês vão controlar as finanças de vocês, então a mesada que vocês ganham, vocês vão lançar nesse livro Caixa, ou o dinheiro que vocês ganham, enfim, vocês vão lançar ali o crédito, vão lançar os débitos também ali nesse livro Caixa, e se vocês fizerem tudo direitinho, entrada e saída, vocês vão ganhar um bônus por isso, né? E aí eles começaram o quê? A cada vez praticar de uma forma melhor tudo aquilo, a cada vez praticar de uma forma assim, com mais excelência, né? Aquele livro de caixa de entrada e saída para ganhar o bônus, mas o bônus era algo que eles corriam atrás, mas eles estavam aprendendo a fazer aquilo. E eu aprendi isso numa ministração, por exemplo, lá num retiro de integração, que você falou, eu comecei a aplicar na minha vida. Eu já praticava isso comigo, mas eu não imaginava, eu esperava o Murilo completar, sei lá, 20 anos, casar, para fazer isso. Não, eu comecei já a praticar com ele quando ele tinha, sei lá, 12, 13 anos já de idade. E é interessante como eles amadurecem, né? O valor com o dinheiro e a perspectiva deles muda completamente, né? E só para assim completar, vamos dizer, o que a gente está fazendo hoje com ele, né, com o Johnny. Então, eu estou tendo o costume de a cada alguns meses, não todo mês, mas eu pego hoje as contas da nossa casa e eu mostro para ele a situação que a gente está, onde que estão os gastos, para onde vão as finanças, e a gente está estudando juntos agora ações, como aplica, como que faz, coisas pequenas, mas para entender como que o mercado funciona. Então, são projetos assim que amadurecem os nossos filhos, e a gente mesmo, porque eu me vejo obrigado daí a deixar as minhas finanças certinhas para não passar vergonha, né? Eu tive uma época que eu comecei a dar mesada para o Alan, né? E aí a gente saía, eu falava, olha, hoje o lanche vai ser o básico, né? A gente ia no McDonald's, ia nesses lugares, e aí ele sempre olhava e queria o maior, né? A gente escolhe pelos olhos, né? Eu falava, olha, então vamos fazer o seguinte, até o valor do básico que eu ia comprar, eu pago. A partir daí a gente vai complementar com a sua mesada. Ele aprendeu a escolher o lanche de acordo com a vontade e a fome que ele estava, né? Assim, foi interessante que gravou para ele. Hoje eu vejo que quando ele até sai sozinho com alguém, a escolha dele é pautada nos aprendizados que ele teve financeiro, né? Nesse período que eu estava colocando ele para pagar as contas juntos. Interessante. Eu ouvindo falar desse lance de finanças quando criança, eu não lembro de ter tido, quando criança, dinheiro na minha mão. A coisa funcionava mais ou menos assim. Meu pai ia lá, num barzinho da vila, abria uma conta, e daí nós tínhamos um crédito para ir lá e pegar doce e tudo mais. E a gente achava, como criança, que estava disponível. Então eu lembro que eu não tinha bicicleta e outros meninos tinham. Então o que eu fazia? Eu ia lá, pegava doce e trocava por volta de bicicleta. Então, na verdade, essa questão da finança, por exemplo, nunca ninguém me ensinou a lidar com dinheiro. Eu tive que aprender quebrando, indo à falência, fazendo coisas erradas, levando algumas invertidas, e eu fui aprendendo até que hoje, graças a Deus, a gente consegue o mais ou menos, não tanto quanto o Marcos, né, que é expert ali, que está lidando com ações, não é o meu caso, mas assim, nem quanto o pastor Marciano, que é mestre nessa área, mas eu consigo me defender, consigo organizar minha casa de um jeito que não falte nada,
para a minha família e que eu não fique enroscado financeiramente. Mas eu não fui ensinado isso, não. Fico até com um pouquinho de inveja de vocês aí. Então, mas eu também não fui ensinado, né? Eu também, quem conhece a nossa história aqui na igreja, eu quebrei muito cedo, né? Era um empresário jovem ainda, 19 para 20 anos, já tinha uma empresa, uns negócios, e quebrei porque não sabia administrar, não sabia ali organizar as finanças. Foi nesse período que nós nos convertemos, eu e a Adriana. Foi nesse período daí que eu comecei a aprender, né, a administrar finanças, comecei a ler, estudar, e estamos aprendendo até hoje. Mas abrindo também um parênteses aí, contando um testemunho sobre essa situação de você ensinar o filho. Eu lembro que quando eu comecei a praticar isso aí com eles, olha, agora cada um tem o dinheiro, cada um tem seu livro caixa e você precisa administrar o seu dinheiro. Então, quando vai sair em família, qual é a regra? Vai sair em família, então é o dia da família, então é o pai que paga a conta. Não é o dia da família, mas simplesmente, não, eu queria comer um sanduíche tal, eu queria chocolate tal. Agora você compra com o seu dinheiro, você tem seu dinheiro. Eu lembro de uma cena, nós estávamos na praia, e aí um dos meninos falou assim, pai, eu quero um chocolate. A gente foi comprar um negócio, eu quero um chocolate, eu quero um chocolate. E ele já foi e pegou aquela barra assim do mais caro que tinha, né? Daí eu falei, não, eu não vou pagar. Hoje, aqui a gente veio só comprar algumas coisas para nós passar alguns dias aqui na praia tal, e você tem seu dinheiro, compra com o seu dinheiro. Ah, pai, poxa, mas nós estamos de folga, estamos de férias, pai. Tentou me levar na conversa, falei, não, eu vim só comprar essas coisas aqui no mercado, não vou comprar esse chocolate, né? E era uma barra assim, de chocolate, daquelas mais caras, assim, dava quase o valor da comprinha que eu estava fazendo ali. Eu falei assim, compra, você tem dinheiro, e o seu dinheiro dá para comprar essa barra de chocolate que você quer. Aí ele ficou ali e tal, pensando, falei, vai, compra com o seu dinheiro, porque uma das coisas que eu fiz, né? O assunto hoje não é finanças, mas abrindo um parênteses aqui, foi, o dinheiro é deles, então eles podem gastar com o que eles quiserem. Eu nunca ficava daí dizendo, não gaste o dinheiro com isso ou com aquilo outro. Eu deixei eles gastar. E eles começaram, no início, a gastar com um monte de bobeira. Então colocavam lá no livro caixa. Passado algum tempo, numa viagem que a gente ia fazer para algum lugar, eles encontravam alguma coisa boa para comprar. Aí, puxa pai, podia comprar tal coisa? Pois se você tivesse guardado o dinheiro, não gastado, olha lá seu livro caixa. Nos últimos meses, quanto que você gastou em bobeiras? Comprando jogos de internet. Olha, se você tivesse guardado esse dinheiro, hoje você tinha para comprar esse produto, que seria bem bacana para você. E aí eles começaram a entrar em contato com a realidade. Por isso é muito bom o livro caixa, porque sempre estava registrado. Falava, olha lá os registros teus, no que você gastou o seu dinheiro nos últimos meses. Mas eu lembro que nesse dia, ele tinha dinheiro para comprar aquela barra de chocolate. Mas ele ficou ali pensando, e aí eu paguei a minha compra. E aí eu saí, eu vi que ele ficou por ali e tal, disfarçando, e eu fui saindo assim. Pai, só um pouquinho e tal. Eu vou comprar ali o chocolate. E aí fiquei pensando, ele vai voltar com aquela barra de chocolate, porque ele tem dinheiro, né? E ele quer aquela barra de chocolate. Não, ele voltou com aqueles guarda-chuvinhos. Sabe aquele guarda-chuvinho? Quem já não comeu um chocolate daquele de guarda-chuvinha, né? Veio com aquele guarda-chuvinha assim que era, né, o valor comparado àquela barra de chocolate era muito pequena, né? E eu falei, o que aconteceu? Não quis a barra. Mudei de ideia, né? Não mudou de ideia, porque quando sente no bolso, né, próprio, realmente muda a ideia. Mas aqui, voltando ao nosso tema, né, também, o ponto principal que é a hombridade. Calbi, você contou aí da sua infância, né, que você teve essa infância onde você foi abusado, acabou tendo sérios traumas, né, mas você conheceu Cristo, Cristo redime, né, todo esse tempo, Cristo ele vem e traz, né, algo novo para as nossas vidas. Cristo vem, né, e traz vida para nós, assim como eu também, né, o pastor Anderson que está aqui, nos convertemos, né, ao longo da nossa caminhada. Não tivemos um berço cristão, né, não nascemos um berço cristão como o Marcos Bolt, né, eu sei da história de você, do Anderson também, que se converteu ao longo do caminho. Eu queria que você contasse um pouco sobre a tua conversão, porque nós temos um Deus que ele transforma tudo
em nós. Se nós deixarmos, Deus transforma tudo em nós. E eu queria que você até falasse sobre a questão de ser violento, que você era muito na sua infância e depois da sua conversão, Deus começou a mudar tudo isso em você. Eu queria que você contasse um pouco para nós. Ok. Na verdade, eu gostaria de falar que quando eu me converti, logo que eu aceitei Jesus, que tudo mudou e que as coisas ficaram bem e que eu fui completamente transformado e que a minha vida nunca mais foi a mesma. Só que não foi bem assim. Não foi bem assim porque os traumas de criança, essa falta de cuidado, esses problemas quando criança, eles continuaram andando comigo. É como se fosse um fantasma que me perseguia. Até mesmo depois que eu já conhecia Jesus. Claro, Jesus veio, algumas coisas imediatamente já transformou, já mudou. Mas eu lembro de eu sofrendo muito na minha vida cristã, quando cristão, por conta desses traumas, por conta da violência, da ira. Porque essas situações, quando criança, elas geraram dentro da minha alma um senso de justiça próprio. Então, depois de muitos anos atrás, eu fui entender que a violência, a ira, a raiva... Para se ter uma ideia, mesmo depois de convertido, eu estava na rua, se eu tinha um problema de trânsito, eu ia para o tapa. Eu ia, assim... Eu conto isso triste, porque eu não precisava ter passado por isso. Mas eu lembro algumas situações, por exemplo, uma vez eu lembro que eu estava com a minha esposa no carro. E um motorista me deu uma fechada ali no Xaxim e tal, e parou o carro na minha frente e desceu. Aquela coisa de briga de trânsito. E eu lembro que eu saí do carro e eu já desci. E eu já fui, eu nem falei nada, eu já fui direto, e já agredi ele, já dei um soco nele, ele já ficou apavorado, porque ele não esperava uma reação tão violenta. E daí entrou no carro e foi e tal. E não preciso nem falar que aquele dia foi um caos para mim, né? Minha esposa, vendo aquilo lá, ficou apavorada, falou que não saía mais comigo de carro, e a gente brigou, e foi... E resumindo, alguns anos depois, eu numa fila de um banco aqui em Curitiba, estou lá, de repente, um pouco na frente da fila, eu vi uma pessoa, e eu me lembrei que era aquele cara que eu agredi. E eu cheguei para ele e falei: fulano, olha, eu lembro de você. Nós tivemos uma briga um tempo atrás e eu lhe agredi e eu quero lhe pedir perdão. E aí foi gostoso, porque ele também lembrou, ele falou: não, eu também errei com você, porque eu lhe fechei, eu estava levando não sei quem, não sei aonde, e eu estava irritado e tal. Daí ele falou: poxa, mas você é brabo mesmo, hein? Eu falei: não, eu era bastante bravo, agora eu tô me convertendo, e eu pude falar do amor de Deus para ele, compartilhar com ele. Enfim, se eu tivesse que contar as experiências de agressões, de brigas, de trânsito e tudo mais, aqui não daria tempo. Mas o que para mim é muito claro é que mesmo depois que a gente conhece Jesus, a gente ainda precisa... Deus, a gente passa por um processo de transformação. E esse processo tem muito a ver com aquilo que a gente quer. Então eu frequentei muitos psicólogos, muitos psiquiatras, e eu lembro que eu falava assim: eu não sei o que é, mas tem um bicho aqui dentro, tem um leão aqui dentro, tem um bicho aqui que... Tem um vulcão aqui que em algum momento, parece que em alguma hora, em qualquer momento, ele vai entrar em erupção. E as coisas eram assim. Na mesma hora que eu estava bem, de repente, se alguém pisasse no meu pé, eu já partia para 6. Então, esse senso de justiça própria, depois de muitos anos, eu percebi que ele veio por conta
agressão, do abuso sexual que eu tive. E é como se eu falasse, nunca ninguém vai abusar de mim. Nunca ninguém vai me fazer de bobo. Eu não vou permitir que ninguém leve vantagem sobre mim. E eu passei uma vida inteira, mesmo quando cristão, com essa mentalidade. Até que, graças a Deus, Deus pela infinita misericórdia, porque Ele é bom o tempo todo, entre idas e vindas, eu fui transformado. Através de um curso, através de várias ministrações. E a maior transformação veio quando eu tive que ministrar no retiro de integração. Que daí eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Porque tinha que dar testemunho, né? Então eu pensava, puxa, eu até falava com o meu pastor, falava, puxa, ninguém me chama para pregar no retiro de integração. Será que é porque eu não trafiquei? Porque eu não fiz isso? Porque eu não usei droga? Porque eu não fiz aquilo lá? Será que eu tenho a vida... Tem que ser bandido para... Eu lembro que eu reclamava. Mal sabia eu que eu tinha uma história terrível. E eu lembro que quando eu comecei a buscar Deus para isso, o Espírito Santo me conduziu a lembranças desses abusos e dessas violências domésticas. E aí Deus começou uma transformação na minha vida. Eu lembro que eu pude compartilhar a palavra, pregar nesse retiro. E quando eu terminei, a minha surpresa foi que muitos homens, não eram poucos, eram muitos homens, me aguardavam para depois que eu preguei, depois que eu ministrei ali, para vir falar comigo. E algumas pessoas falaram, Calbi, parece que era eu que estava lá na frente falando. Teve uma pessoa que falou, olha, eu guardo um segredo, faz 30 e poucos anos que eu guardo, eu nunca contei para ninguém. Mas o que aconteceu com você, aconteceu comigo. Teve um que falou, olha, parece que quando você estava falando da violência, das brigas, parece que eu estava me enxergando em você. Então eu entendi, o Espírito Santo compartilhou comigo que tudo de ruim que acontece para a gente, todas as coisas que acontecem, o final delas, Deus pode transformar isso em bênção. Eu acho que a nossa vida ela fica marcada, mas nós podemos decidir fazer com que esses traumas do passado, ainda que você venha de um lar desestruturado, de uma família, como o pastor Marciano mesmo falou, eles não tinham culpa, eles não sabiam como lidar com aquilo. Mas ainda que a gente tenha passado por essas dificuldades, Deus pode, mais do que te curar disso, mais do que te libertar desses fantasmas, Deus pode fazer de você um transformador de vidas. E hoje, através do curso de hombridade, através das células, através de ministrar para homens, que eu ministro bastante para homens, eu consigo identificar dores que talvez outros não sentiriam porque não passaram por aquilo. Então, tudo que eu passei hoje, eu posso olhar para Deus e falar, Deus, obrigado, porque passei por isso, o Senhor me curou, e muito mais do que me curar, hoje eu posso ser uma pessoa que pode curar outros. Eu posso curar outros homens que passaram por isso. Então, eu acho que ao invés da gente ficar reclamando e ficar chorando e ficar lamentando e culpando, né, até os nossos pais e tal, eu acho que vale a pena a gente buscar em Deus a cura e a restauração. Muito bom. Uma frase que eu gosto muito de usar também quando estou falando com homens e você quiser anotar essa frase aí, o pessoal do nosso chat vai até deixar ela aí para você. Se eu não me engano, essa frase é do livro do Homem ao Máximo, que inclusive o Calbi, ele lidera esse curso do Homem ao Máximo aqui na Comunidade de Alcance. A Rosiane, a sua esposa, lidera o curso de Mulher Única, né? Eu acho que essa frase aqui é do livro do Homem ao Máximo, que diz assim, quando um homem se modifica, ele passa a ser como Deus deseja que ele seja. A mulher muda,
e os filhos também. Quando o homem ele decide mudar, né? E foi o que aconteceu com você, né? Você decidiu mudar. Veio aí a conversão, veio a mudança, veio aí, como você falou, foi aprendendo através de ministração, palestra, através do discipulado. Porque se não fosse o discipulado também na sua vida, você não teria coragem de abrir essa situação de 40 anos que você carregava esse peso sobre os seus ombros, até que um dia, né, você decidiu abrir isso para o seu discipulador, porque o discipulador é um pai, é um amigo, é um irmão, é alguém que está próximo a você. E aqui, todos nós que estamos aqui, nós 5, né, somos discipuladores e somos discipulados também, e isso é uma chave, né? Muitas coisas que eu carrego hoje na minha vida. O meu pai, ele me ensinou a ser homem. O meu pai me ensinou muitas coisas. Meu pai me ensinou caráter. Meu pai ensinou a ser homem. Mas ser, por exemplo, um homem apaixonado por Cristo foi meu discipulador. Ser um homem segundo o coração de Deus foi meu discipulador. Muitas coisas que hoje eu pratico na minha vida pessoal, no meu casamento com os meus filhos, eu aprendi isso com meu pai espiritual, meu discipulador, que é o pastor Luciano Subirá. Então é muito importante isso na nossa vida. E assim, essa é uma chave. Concorda comigo, Calbi? Que isso é uma chave, você ter ali alguém para você abrir o coração, para a pessoa não te acusar. Porque a ideia não é acusar. Talvez o discipulador, o pastor, a pessoa que vai, você vai estar com ela, né, o psicólogo, como é o caso, nós temos aqui o Renato que é psicólogo, não que ele vai dar uma receita para você, porque é o Espírito Santo que cura tudo isso dentro de nós. É Ele que nos modifica. Mas só de você falar, colocar isso para fora, e aquela pessoa vir com bálsamo de oração por você, traz uma transformação muito grande. Na verdade, eu entendo, eu aprendi que meu pai também, eu tive muitas experiências boas, que eu amo, que eu lembro, até me ensinou algumas coisas, mas eu acho que Deus pode trazer novos pais. Deus pode nos dar novos pais. Deus pode colocar homens de Deus, homens que têm uma hombridade muito bem estabelecida. A gente está vendo Marcos, a gente está vendo homens aqui de Deus. E Deus pode colocar pessoas para estar perto da gente. E a gente pode. Uma coisa que eu fiz, eu sempre busquei referências. Então, se me faltou uma referência lá atrás, com certeza eu não posso reclamar que Deus não colocou referências do meu lado, dentro da igreja. Eu acho que a igreja local é um lugar onde nós podemos buscar essas referências. Através do nosso discipulador, através do nosso pastor, através dos nossos amigos, gerando relacionamentos saudáveis, buscando pessoas que possam agregar e acrescentar. Então, eu fui privilegiado porque eu tive eu diria, os melhores discipuladores do meu lado. E hoje, o que eu vivo na minha família hoje, que graças a Deus é uma família equilibrada, eu dou crédito. Os homens que me conhecem, que andaram comigo, não vou citar nomes porque foram alguns, mas homens de Deus fantásticos. Eles sabem de quem eu estou falando. Então, a vocês que me discipularam, que cuidaram, que foram referência para mim, eu posso dizer que vocês foram os meus pais, que me conduziram a ser o homem que eu sou hoje. E Deus me deu esse privilégio. E hoje aqui na casa, quem são os pastores e discipuladores do Calbi e da Rosiane são os pastores Sandro e Leslie, que têm os acompanhado já há muitos anos e têm sido os pais no momento para vocês. Olha que interessante essa questão do discipulado. Eu tive a oportunidade ao longo da minha caminhada, né? Você falando ali, tem que ser bandido, tem que ser... você está falando de mim, né? Confessa. E é justamente isso que eu quero reforçar. Eu tive a oportunidade de experimentar dos dois lados. Como é importante nós cuidarmos daquelas pessoas com as quais os nossos filhos andam, a nossa esposa anda, porque quando você vê
o discipulado ele acontece também formalmente. Então, eu fui discipulado lá fora para as coisas ruins e depois fui discipulado dentro da casa de Deus também para o alinhamento. Então, eu acho que uma das coisas que mais marca nas nossas vidas são as pessoas com as quais nós decidimos andar. É essas pessoas que vão fazer a diferença para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que estar alerta o tempo todo. Ok. Vamos continuar. Eu queria fazer uma pergunta para você, Renato. O Renato Henriques é psicólogo, é o nosso diácono aqui da casa também, assim como o Marcos Bolt e o Calbi são diáconos aqui da comunidade Alcance de Curitiba. O Anderson Cruz é pastor juntamente conosco aqui, faz parte do nosso presbitério. Mas eu queria trazer essa pergunta para você, Renato, que muitas vezes num ambiente de abuso, de violência, de abandono, que o homem teve no passado, isso acaba trazendo e refletindo para um comportamento muitas vezes hoje violento, abusivo, machista, né? Aprendeu lá que macho é aquele que chega gritando, né? Que chega batendo, que chega quebrando tudo, né? A gente até brinca lá no nosso retiro de integração lá, né? Com os homens, né? O cara acha que macho que é macho, ele não come mel, né? Ele masca a abelha, né? E na verdade esse não é um macho de verdade. Na verdade não é um homem de verdade, né? Como diferenciar hombridade e machismo? Como diferenciar autoritarismo e autoridade, né? Como fazer essa diferença aí num momento, nos dias de hoje? Eu acredito que essa masculinidade hoje, ela é muito distorcida, né? A nossa formação da nossa masculinidade, ela é muito distorcida exatamente por causa desses ambientes familiares comprometidos, né? A ausência do pai, a ausência de uma estrutura familiar, ouvindo pessoas, aconselhando pessoas, atendendo pessoas. A gente observa que a grande maioria da dor que essas pessoas carregam vem de um contexto familiar. E quando você aprofunda um pouco mais, está ali em evidência a figura do pai, a figura do homem. Então, eu sempre costumo dizer que o homem, quando ele não é resolvido, quando ele não é tratado, trabalhado, ele dá muito problema. Ele dá muito problema porque ele não desempenha o seu papel de marido, o pai, ele não desempenha o seu papel que é fundamental na nossa formação. E aí, infelizmente, a gente acaba sendo mal construído na nossa hombridade. A gente acaba achando que ser homem é ser machista, é ser autoritário, bater na mesa e dar um grito e achar que é a gente que manda, né? E tem muitos homens mal construídos. Tem muitos homens mal construídos na sua identidade. Gostei muito quando o Calbi falou, né, daquela... É uma dor emocional interior que geradora de raiva, de violência. E tem muitos homens, infelizmente, que carregam uma vida inteira essa dor emocional, da rejeição, da falta de um pai, do abandono, do abuso. E uma das coisas que a gente precisa alcançar para diferenciar o que é machismo, o que é hombridade, aprender a se diferenciar. Não podemos ser vítima dos erros, das falhas do passado, né? Nós precisamos aprender a nos diferenciar, alcançar novos referenciais, né? Aquilo que o pastor Marciano falou. Aquilo que ele faz com os filhos hoje, ele não aprendeu com o pai, mas ele se diferenciou, né? Então, um dos maiores desafios hoje da hombridade é oferecer aquilo que a gente nunca recebeu. É quebrar um ciclo de repetição, de sofrimento, dos padrões. Às vezes eu ouço, não, mas foi assim que eu fui criado e é assim que eu vou criar meus filhos. Me perdoe, é uma ignorância, né? É uma grande ignorância, porque muitas vezes a forma como nós fomos criados, ela deixou a desejar em alguns aspectos, não por maldade, mas era aquilo que os nossos pais tinham, e cada um só dá o que tem.
Cada um só dá o que tem. Hoje nós temos recursos, hoje você tem uma fala igual essa, ensinando o que é ser homem, ensinando a importância da hombridade. Então, a diferença entre machismo e hombridade é a identidade. O machismo, um homem machista, ele não sabe quem ele é. O homem firmado na sua hombridade, ele conhece a sua identidade, ele descobriu a sua identidade, né? E só para encerrar aqui minha fala, uma das coisas também que corrompe essa hombridade é a pornografia. A pornografia, essa olhar a mulher como um objeto, isso é muito ruim. Isso distorce a hombridade, né? O que é ser um provedor? O provedor, será que é aquele cara que só dá o dinheiro, só compra o mantimento? Obviamente que não. O provedor é aquele que é a fonte do carinho, do amor, da segurança, da proteção. Então, muitas vezes, a pornografia ela acaba corrompendo essa estrutura da hombridade e o homem não consegue olhar a mulher com o seu respectivo valor. Olha a mulher como um objeto, né? Eu sei que o pastor Anderson, nos aconselhamentos, nos gabinetes, ele tem muita experiência em ouvir, né, o quanto a pornografia acaba gerando um grande mal, né, na vida do homem, além do vício, além da problemática, ele corrompe a hombridade. Acaba gerando uma cultura machista, né? Machista. A pornografia, ela alimenta uma cultura machista. E isso é antibíblico, isso está errado, isso é pecado. E se nós, né, como homens, não buscarmos ajuda, vamos para a cruz, buscarmos ajuda do Espírito Santo, pedimos perdão a Deus, né? Pedimos ajuda a pessoas, não vamos sair dessa. Não vamos conseguir vencer isso. Eu queria que o pastor Anderson pudesse estar falando um pouco sobre isso. Anderson, você conhece bem dessa área, você, em algumas palestras, eu já vi você ensinando sobre esses cuidados também com a internet, com a pornografia. Eu queria que você, por favor, nos desse alguns conselhos também nessa área. Então, eu comecei na pornografia muito cedo, né? Por realmente falta de atenção. De 8 para 9 anos eu já tive acesso, naquela época eram revistas, né? E isso foi mudando a minha visão a respeito de sexualidade, porque a pornografia ela vai ensinando de forma errada, e o homem vai assimilando aquilo. Quando veio o advento dos vídeos, né, e aí entra nesse ambiente que o Renato falou, o vídeo ele passa uma ideia de que o homem ele é mais forte, de que o homem é o dominador da mulher, de que a mulher tem que fazer tudo aquilo que o homem quer, não importa, né, o prazer da mulher, mas sim a satisfação do homem. Mas isso, quando chega nesse nível, a gente tem que entender que o homem já passou por várias fases, e aí talvez nós temos aqui pessoas nos ouvindo que estão em várias dessas fases, porque a pornografia, o homem nunca vai para o hardcore, o homem nunca vai direto para aquela pornografia pesada, né, aquela pornografia abusiva que já sai deteriorando a mente. Sabe como que começa? Vou te dar um exemplo prático de hoje. Quem assiste Netflix, eu não estou aqui para condenar nada, eu também assisto, mas tem que ter certos cuidados. Então, eu, por exemplo, toda vez que eu estou vendo um filme com a minha esposa que tem uma cena, a gente já está ali em cima para adiantar aquela cena. Se é um filme que já se predispõe a ter algo, a gente nem assiste, porque começa no básico. A concorrência com a mulher real é desleal para a mulher do entretenimento, né? A mulher real ela nunca vai conseguir entregar aquela imagem que a mulher do filme passa. É impossível, aquilo é tudo preparado. Uma ficção, né? É uma ficção. Aquele tempo de satisfação que a mulher dá para o homem no filme não existe, né? Aquilo é tudo montado, editado, colado. Então,
depois de horas ali, eles fazem essas mudanças e aí a gente deixa isso entrar na casa da gente. Mas começa numa bobeira. Hoje em dia eu vejo muito as mulheres com aquelas revistinhas de lingerie, né? Eu achei interessante porque eu tenho um programa que bloqueia essas coisas e lá em casa eu tive que liberar alguns sites para minha esposa, né, poder, quando ela quiser ter acesso, ela ter o acesso, porque se você colocar num site num app desse, uma programação normal, ele bloqueia o site de lingerie como pornografia. Então a ideia de pornografia também tem que ser mudada, né? Antigamente nós não tínhamos acesso a esse mundo de pornografia que existe hoje ao clicar de um dedo. Então começa no light, começa quando você se interessa por uma mulher de lingerie, aquilo vai abrir uma porta para você buscar coisas mais pesadas e depois você nunca vai conseguir. É um assunto muito vasto, né? O psicólogo tem mais a ter conhecimento para isso, mas o homem nunca vai conseguir atingir a satisfação que ele tem vendo pornografia e se auto, né, massageando, do que quando ele está numa relação com a esposa, né? É diferente, é tudo muito diferente. Então isso vai deteriorando a mente do homem. A pornografia ela vai transformando a percepção de prazer do homem. Então já não fica só no ato sexual, mas vai para a parte psicológica, das palavras que são ditas, né, daquilo que é feito ali. Então é muito perigoso. Hoje a gente tem que proteger não só a nós, né, começando por nós, né? Hoje eu estava gravando um curso sobre missões urbanas anteriormente, e eu falei, né, nesse curso sobre o exemplo do homem, né, como homem de Deus, e começa aí. Se você não der o exemplo, você não vai ter a autoridade. É aí que entra o autoritarismo, né? Porque o homem sem exemplo, ele não tem autoridade, ele é autoritário, né? E aí você dando o exemplo, os seus filhos vão seguir o exemplo, a sua esposa vai seguir o exemplo. Então, quando me perguntam, a sua internet é bloqueada por causa dos seus filhos? Eu digo não, a minha internet é bloqueada por minha causa. É um cuidado pessoal que eu tenho comigo mesmo, para se eu não suportar, se eu não tiver domínio próprio suficiente, aquele bloqueio vai me lembrar de que eu estou fazendo algo errado. E é importante a gente ver isso, porque a palavra diz em Lucas 11, né, que os olhos são a candeia do corpo. Então, tudo começa aí, como você está alimentando os seus olhos. Se você alimenta os seus olhos, né, é assim, o homem ele nunca vai estar satisfeito com uma dose de nada, né? Eu que já andei nessa área, eu sei como que funciona. Então, ele primeiro vai ver uma mulher de biquíni, depois ele vai querer ver ela acompanhada, depois ele vai querer ver todo o resto, e nunca acaba, né? Eu cheguei a um nível muito profundo de perturbação sexual, de deturbação sexual, experimentei muitas coisas, mas mesmo assim não havia satisfação. Sempre que, não, mas se eu fizer isso eu vou estar contente. Aí chegava naquele lugar, não estava contente, tinha que passar. Para isso nós temos ferramentas, pastor Marciano, né? Nós temos ferramentas. Hoje, talvez o irmão ouve e fala, mas essas ferramentas são caras, né? Não. Hoje, se você pegar, por exemplo, alguns dias, alguém me pediu ajuda com um desses aplicativos, eu fui estudar um pouco mais a fundo o funcionamento dos bloqueios e o funcionamento desses aplicativos, e eu descobri que hoje, por exemplo, Marcos, todo celular, ele já tem um nível de bloqueio que você pode ativar. Todo computador que você compra, ele já vem com nível de bloqueio gratuito, que já faz parte do software do aparelho, que já faz parte do funcionamento do aparelho, que você pode ativar. Ele não é algo muito profundo, mas ele vai trazer uma proteção. Então, se você pegar hoje os principais softwares de mercado de celular e de computador, você vai descobrir que todos eles têm controle parenteral. O que significa isso? Você inclui você, a sua esposa, os seus filhos, né, num sistema que você vai conseguir acompanhar quanto tempo de uso, você vai conseguir acompanhar o que vem, você vai conseguir bloquear, inclusive sites pornográficos. Depois eu vou pedir para alguém deixar aqui, né, no nosso chat aqui, um link que eu tenho já um pacote, um link de
de um local onde você vai encontrar muitas informações a respeito disso. Nós já temos um pacote com tudo isso que ao longo do tempo a gente vai indicando. Então, começa desse básico que você tem, né? Começa desse básico, usando esse básico. Depois, se o problema é maior, aí você vai para um aplicativo pago, né? Você vai para algo que possa realmente te dar uma proteção. E a busca do Espírito Santo, né? Estar aí conectado, os discipuladores me ajudaram muito, mas o que me livrou, né, da pornografia foi realmente ter uma vida com Deus, né, uma vida cotidiana e diária com Deus, de leitura bíblica, de adoração, né? Quem tem isso dentro de si acaba se constrangendo, né, de buscar a pornografia. Com certeza, pastor Anderson, esse ponto que você tocou por último aí é fundamental. É o Espírito Santo que nos convence, né? Porque por melhor que seja seu discipulador, seu pastor, seu líder, e ele perguntar para você, e aí, você está vendo pornografia? Você pode falar, não estou vendo. Você pode mentir, né? Às vezes até você pode estar vendo, e se naquela hora o teu discipulador, o seu pastor ligar para você, talvez você não fique constrangido ao ponto que o Espírito Santo nos deixa constrangido. Então, buscando Ele, falando com Ele, Espírito Santo me ajuda, eu preciso vencer essa limitação na minha vida, vá aos pés da cruz, né? Faça jejum, faça oração, busque em Deus que você vai conseguir alcançar essa libertação, com certeza, para a sua vida. Porque a pornografia, ela é uma janela aberta para a destruição da família. A pornografia, ela não destrói só você, ela destrói a sua esposa, ela destrói seus filhos. Daqui a pouco você não sabe por que o seu filho está mexendo com aquilo, está com aquele trejeito diferente. A sua filha com 7 anos, com 6 anos, ali se tocando, ou seu filho com 5 anos de idade se tocando. Por quê? Porque o Espírito que está sobre você, agora tocou a vida dos seus filhos. Então, é importante você, como homem, entender a responsabilidade que você é porta de bênção, mas nós somos porta de maldição também. Então, da mesma forma que você busca Deus, da mesma forma que você jejua, da mesma forma que você ora pelos seus filhos, impondo as mãos sobre eles, profetizando sobre a vida deles, ensinando a palavra a eles, e os seus filhos vão ser abençoados. Da mesma forma que você é porta de bênção, você também pode ser uma porta de maldição, dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. Então hoje, praticamente assim, nos atendimentos que nós temos, muitas vezes com os casais, quando o homem vem confessar que ele está envolvido na pornografia, bem é provável que a esposa também já esteja sendo assediada por isso. Talvez ela não está vendo pornografia, mas aquele espírito que agora está fazendo parte daquela casa, daquela família, está fazendo ela olhar diferente para outros homens. Os filhos estão diferentes também. E isso, queridos, precisamos levar muito a sério. Porque um lar desprotegido, um lar com falta de cuidado, se um homem não se colocar na porta da casa, como o anjo ali daquela casa, dizer, eu sou o cabeça da família, Cristo é o meu cabeça, e eu sou o cabeça da minha família, então eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou orar, eu vou abençoar, e nada vai entrar na minha família. Eu vou agir com caráter, a mentira não faz mais parte da minha vida, a mentira não faz mais parte dos meus negócios, a pornografia não faz mais parte da minha vida, o mau caráter não faz mais parte da minha vida, e agora eu não grito mais com a minha esposa, agora eu não brigo mais com ela. Aliás, falando em grito, se grito resolvesse, irmão, porco não morria. Mas é verdade, se grito resolvesse, porco não morria. Já viu um porco quando vai morrer, o quanto grita? Então assim, não é grito, não é gritar que você vai mostrar que você é um homem da casa, não é quebrando, não é batendo, é você se posicionando como um homem segundo o coração de Deus. É primeiro pedindo, Deus me ajuda, tenha humildade para pedir ajuda, Deus me ajuda. Comece a orar todos os dias, Senhor me ajuda, me transforma, começa todos os dias, me transforma.
Peça para Deus fazer essa transformação em você. Busque na palavra dele, na Bíblia, todos os dias. Comece a conversar com sua família, com seus filhos. Comece a olhar nos olhos. Se errou, peça perdão. Perdão, filho, errei contra você. Não era essa atitude que o pai queria ter. Eu já tive que muitas vezes sentar com os meus filhos e olhar nos olhos deles e dizer: perdão, o pai errou contra vocês. O pai falhou com vocês. Para minha esposa, já pedi perdão a ela, dizendo: Adriana, me perdoe, eu errei. Eu muitas vezes preciso buscar eles e dizer: eu amo você, filho, eu te amo. Sabe por quê, queridos? Eu não lembro na minha infância do meu pai ter dito essa palavra para mim: eu te amo. O que acontece? Eu também estava reproduzindo isso. Eu também não dizia para meus filhos: eu te amo. Até que o Espírito Santo começou a me constranger com isso. Começou a falar no meu coração. E eu comecei a liberar palavras para os meus filhos: eu amo você. Você é importante. Você é um vencedor. Você é um homem próspero. Você vai ser um homem rico. Você vai ser um homem abençoado. Você vai ser um profeta. Você vai ser um pastor dessa nação, um pastor de excelência. Você vai ser um pastor de uma grande igreja. Você vai ser um grande líder. E eu comecei o quê? A liberar essas palavras para a vida dos meus filhos. A afirmar todos eles. E dizer: eu amo vocês. E essa palavra, você dizer: eu amo você, meu filho, para o homem, não vai tirar a tua masculinidade. Você dizer para sua filha, não vai tirar a sua masculinidade. Você dizer para ela que você ama ela. Pelo contrário, vai fortalecer isso em você. Então, é importante nós entendermos isso. Você é porta de bênção ou de maldição? O que você é? Você sabe. Talvez o seu pastor não sabe, talvez a sua mulher não sabe, talvez o seu chefe não sabe, seu líder não sabe, seu amigo não sabe, o seu melhor amigo. Qual que é o seu melhor amigo? Aquele que sabe tudo de você. Não sabe. Mas sempre, eu gosto de dizer algo, tem 3 pessoas que sabem tudo de nós: Deus, o diabo e você. Deus sabe tudo de você. O diabo também sabe tudo de você. E você também sabe tudo de você. Então, dessas 3 pessoas, você não consegue mentir, você não consegue esconder. Chefe, importante a gente lembrar também que o Espírito Santo constrange, traz a revelação, né, muitas vezes do pecado, e antes da pessoa descer para fazer esse tratamento com a família, muitas vezes ela tem que buscar ajuda. Porque o homem que está, né, hoje com vários problemas na área de hombridade e muitas vezes afundado na pornografia, com problemas financeiros, né, Salmos 32:3 diz que essa dor alcança os nossos ossos. O pecado, né, adoece o nosso corpo. Então é importante a pessoa pedir ajuda. E a gente já falou anteriormente aqui dos discipuladores, né? Aquele que não tem um discipulador, procura um homem de Deus, procura uma pessoa, né, que tem um bom depósito do Senhor, que é cheio do Espírito Santo. Abre o coração, derrama tudo, pede ajuda, né? As igrejas e os ministros de Deus estão aí para isso. O líder de célula está aí para isso, né, Calbi? Eu sei que você passou por um processo longo, teve ajuda, além do pastor Sandro, de vários homens de Deus que tocaram a sua vida, que te ajudaram nesse processo. Mas qual foi o início do processo? O início do processo foi assumir o erro, assumir o pecado, buscar ajuda, né, para que tudo pudesse vir a acontecer. Isso é essa bênção que você é hoje. E o que a gente vê muito nesse ambiente de aconselhamento, nesse ambiente de lidar com homens, é que às vezes o homem espera acontecer o pior para ele se decidir, tomar uma decisão. Eu lembro muitas situações, mas uma situação que dentro do ambiente, desse ambiente, eu lembro uma situação onde um dos filhos do casal teve uma possessão, e
aquele espírito de imoralidade, aquela coisa, e o próprio, veja como o diabo é, o próprio diabo afrontando o dono da casa ali, pela boca de um dos filhos, naquela que era a área. Pornografia, imoralidade, essas coisas todas. Então, foi chocante esse homem nos procurar para aconselhar aos prantos, falar, nossa, eu quero me livrar desse negócio, porque até então, enquanto era com ele, a coisa ele estava mais ou menos, entre aspas, administrando o pecado, vamos dizer assim. Mas aí quando veio para a filha e tal, essa pessoa pôde ver o quanto era terrível. E o quanto é terrível hoje dentro dos nossos lares, o inimigo vem e devasta. Ele faz um alvoroço. Então, adultérios dentro de um lar, crianças, adolescentes com problemas sérios de pornografia, de moralidade, de desvio de sexualidade. Por quê? Exatamente porque foi aberta uma porta através da falta de hombridade para que esses demônios entrassem e saracoteassem dentro do lar. Então é muito sério, é muito mais sério. Não tem a ver só com a pessoa, mas tem a ver com a família e, o que é pior, uma geração inteira pode ser comprometida por causa disso. Um pai relapso, ele jamais vai estar preocupado com aquilo que o seu filho está fazendo. O pai que está na pornografia, geralmente ele não olha as redes sociais, ele não olha os computadores, os celulares dos filhos. Então, se o cabeça estiver podre, o restante todo, com certeza, também tem coisa escondida. Verdade. Uma coisa que o pastor Anderson tocou agora há pouco num ponto importante, quando falou, né, que às vezes a esposa olha, o marido olha no filme, no que está assistindo, e ele imagina aquela mulher, a mulher. Mas isso é um filme, é uma ficção, não é o real. Como também acontece ao contrário. Muitas vezes a mulher, ela olha aquele homem, o homem da televisão, o cara lá do seriado, simpático, que abre a porta do carro, que é todo elegante, enfim, que aí ela imagina que aquele é o marido, né, que o marido vai ser tudo aquilo, mas e não é, aquilo é uma ficção. Entendeu? Não que o marido não deva abrir a porta do carro para a esposa. Claro que deve. Você, como bom marido, precisa fazer isso. Abrir a porta do carro para a sua esposa. Você precisa tratar ela com carinho. Você precisa tratar ela com respeito, né? Com proteção. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, né, isso acontece até com os solteiros. Abrindo um parênteses aqui, falando dos solteiros. Tem muito solteiro hoje, muito menino, muito homem que não casa, porque o que ele quer como esposa, ele só assiste em seriado. E ele está procurando lá no seriado alguém na vida real e não vai encontrar nunca. Aquela menina que já acorda linda, maravilhosa, sempre toda maquiada, que não tem uma estria, que, nossa, aquela... Não vai encontrar. É rica, já com dinheiro, com carro, com casa, com apartamento. O cara está assistindo um seriado e querendo... que encontrar na vida real aquela mulher. Como muitas mulheres também solteiras acabam não casando, porque ficam olhando e achando que ela vai encontrar aquele homem do seriado. O cara fortão, bonitão, todo sarado, ali tem toda uma educação, com dinheiro, com carro, com apartamento. Não vai encontrar. Aquilo lá é ficção, não é vida real. E aí ela fica, não, mas não tem ninguém igual àquela pessoa. E não vai encontrar. Então, assim, para fechar esse ponto, que nós precisamos viver a nossa vida real. É o que nós brincamos muitas vezes, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Hoje, o que tem para hoje? Você está casado com essa mulher, você está casado com esse homem, e tem como dar certo. Não tem como você mais quebrar isso agora.
Não tem mais como sempre, não, compatibilidade de gênero, não está dando certo, vamos separar. Não, a Bíblia fala que Deus abomina o divórcio. Aliás, eu já quero deixar aqui para vocês, né, que estão nos assistindo, nós vamos ter aí algumas palestras que vão ser muito, muito edificantes aqui para a vida de vocês. Nós vamos estar falando aqui, numa dos nossos Alcance Mais, nós vamos estar falando sobre violência familiar, violência doméstica, violência contra a mulher. Nós, como igreja, partindo dos princípios bíblicos cristãos, nós abominamos qualquer violência contra a mulher, contra a criança, contra o afro, contra o homossexual. Nós abominamos qualquer violência contra essas pessoas. Mas nós vamos ter aqui um Alcance Mais só falando da violência contra a criança. Nós vamos ter um Alcance Mais falando sobre a violência contra as mulheres também. Mas nós já estamos aqui caminhando para o final, nosso tempo aqui já está se esgotando, e eu quero só aqui deixar algo para vocês, e eu quero pedir para o Renato falar nas considerações final dele, agora, Renato, sobre essa proteção que o homem precisa dar para a esposa, para os filhos na área emocional, trazendo segurança, trazendo cuidado, trazendo disciplina. Nessa proteção, eu quero chamar aqui a memória o texto lá de Gênesis, quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, juntamente com Eva, e Deus dá algumas direções. Olha, você tem que cuidar, você tem que zelar, proteger, e também dá algumas direções: desse fruto você não coma. E daí a pouco Deus volta de novo ali na viração do dia, como de costume, e chega para Adão e diz: Adão, cadê você? Será que Deus perdeu Adão de vista? Será que Deus não sabia onde é que estava Adão? Obviamente Adão quebrou essas leis, diretrizes, princípios de Deus. E Deus chega para Adão ali e diz: Adão, cadê você? Me intriga muito essa pergunta de Deus. E eu uso ela para responder a pergunta aqui do pastor Marciano. A partir do momento que o homem ele acaba se perdendo do seu papel, do seu valor, da sua identidade, o caos se instala. O paraíso, o Éden, era um lugar de harmonia, era um lugar de boa convivência, era um lugar de amor, se tornou um caos. E o porquê? Adão, o primeiro homem, deixou de cumprir o seu papel como segurança, como proteção, e a gente até brinca, né? Ali com o exemplo de Adão, a gente fala que essa é a síndrome de Adão. Deus chega para Adão: Adão, onde é que você está? O que aconteceu aqui? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Além de culpar a mulher, ainda culpa Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então eu concluo que nós precisamos chamar a responsabilidade para nós como homens, né? Você só vai alcançar essas mudanças, transformações que nós ouvimos aqui na vida do Marcos, do Calbi, do pastor Anderson, do pastor Marciano, quando chamarmos a responsabilidade para nós como homens. O problema não é essa mulher, o problema não é a casa, o problema não é o filho, o problema é a falta de responsabilidade de chamarmos para nós como homens, né? Então, eu sempre digo, o homem, ele é a solução, ele não é o vilão, ele não é o problema, ele é a solução para gerar a proteção, o cuidado, mas quando o homem se omite, mas quando o homem fica à margem, o caos se instala, a desproteção se instala, a insegurança se instala. Para nós concluirmos aqui, estamos orando com vocês, nós precisamos cobrir a nossa casa, a nossa família, nós temos que, como homens, da proteção espiritual. Você, por exemplo, cobra a devocional do seu filho, da sua filha, você cobra uma vida com Deus deles, assim como o Marcos Bolt colocou aqui. Eu vejo alguns adolescentes, vou usar os adolescentes aqui, na rua, jogando futebol, no parque, bicicleta, fazendo tudo. Mas nos cultos dos adolescentes eles não podem vir, o pai não deixa, proíbe de vir. Alguns jovens que fazem tudo por aí, anda para cá, anda para lá, está indo em festinha, aniversário, vários churrascos, compromissos, mas no culto não pode vir. Então, precisamos cobrir a nossa casa, né, no espiritual. Emocional também, o Renato falou aqui, e no financeiro. Você trabalha
para você prover o necessário para a sua casa, para a sua família, né? Precisamos prover, precisamos trazer cobertura para a nossa casa e para a nossa família. E para eu concluir, eu quero dizer a você, talvez que ouviu tudo isso, mais de 1 hora a gente está aqui conversando e falando, e se tivesse aqui muito mais tempo ainda, a gente teria que continuar conversando sobre o assunto. Talvez você está falando, uau, para mim, como que eu vou fazer isso? Deixa eu dizer uma palavra para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você, ainda esta noite, chegar, olhar para sua esposa, olhar para seus filhos e dizer, me perdoem. Eu não tenho sido um bom pai, um bom marido, um bom homem durante esses anos que passaram. Mas a partir de hoje eu quero tomar uma decisão diante de Deus, diante de vocês. Eu vou mudar. A partir de agora eu vou ser um provedor, eu vou ser um protetor, eu vou guardar vocês emocionalmente. Arranque todas as palavras de maldição que você disse para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu casamento. Tire todas elas, fala, eu quebro todas essas palavras, porque você tem autoridade para fazer isso. Porque foi você que liberou essas palavras. Então você tem autoridade, o quê? Para retirar todas elas. Retire todas as palavras que ao longo dos anos, a que você lembrar, retire isso. Peça perdão aos seus filhos, à sua família, e diga a eles, eu quero viver o novo de Deus. Eu quero que minha casa viva o novo de Deus. Porque Deus tem grandes coisas para você, meu irmão. Deus tem grandes coisas para você, pai. Deus tem grandes coisas para você, homem, segundo o coração de Deus. Deus tem grandes coisas para você. Mas para isso, você precisa dizer, eis-me aqui, ajuda-me, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. Porque nós temos um Deus de misericórdia, um Deus que está sempre pronto a nos receber, a nos abraçar e nos ensinar. Amém? Que Deus abençoe você, obrigado aqui aos nossos irmãos, obrigado por contribuir para esse bate-papo sobre hombridade. Deus abençoe você, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, que as bênçãos de Deus esteja sobre seu lar, que o Senhor faça resplandecer sobre você a graça e o favor de Deus, e que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida, que o extraordinário de Deus venha sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças e sobre você, meu irmão. Deus te abençoe.